Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, um dos motivos de todos os líderes ministrar é porque vocês devem conhecer como um líder ministra na célula. Vocês conheceram vários tipos. E eu tenho um tipo clássico. Eu quero que você olhe na biloca do olho do seu irmão. Eu sempre falo isso na célula. Na biloquinha, faz as duplas aí. Na biloquinha do olho do seu irmão, ou trio, se for necessário. Faz aí, olha aí. Amém? Você vai falar assim, meu irmão. Fala para ele, meu irmão. Você é mais do que vencedor, pois você aguentou até agora. Fica firme, porque Deus vai falar. Amém? Glória a Deus. Eu faço isso na célula, eu gosto de fazer isso aqui também. Glória a Deus. Tem que jogar a Bíblia no chão. Cadê minha Bíblia para jogar no chão? Amém. Bem, essa é uma palavra que Deus tem falado muito comigo, de muito tempo, né? O Marcos tem acompanhado, alguns amigos, alguns discípulos têm acompanhado, que Deus tem me testado muito para eu chegar aqui e falar o que eu tenho para falar para vocês. Deus tem me testado muito, Deus tem trago algumas provas não muito fáceis, não é fácil não, mas eu creio que quando a gente vive algo é mais fácil dizer aquilo, né? Então vocês vão conhecer muito de mim hoje nessa palavra, é poder. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Antes, vamos ler o texto que eu prefiro. Antes de ler, a gente ora e começa a palavra. Está lá em Lucas 14, 25, 35 ao 35. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto a outro... Opa, apertei um negócio aqui, Marcos. Jesus amado. Está desligando. Desliga não. Aí, cancelei. Aleluia. Perdi aqui. Pera aí só um minutinho, gente. Amém. Oh, tá, 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto a outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Deus, nós sabemos que o cansaço físico está aqui nos prendendo, nos realmente impedindo de ouvir o Senhor, mas nós clamamos: Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, porque a tua presença tira todo o sono, a tua presença tira todo o cansaço, e eu creio, Senhor, que a tua palavra nesta hora vai ser liberada e vidas vão ser transformadas. Usa-me, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O título da minha palavra é: até onde você está disposto a ir com Deus? Né? É algo que Deus tem falado muito comigo. Deus tem ministrado a cada dia que se eu quero seguir a Deus, eu tenho que pagar um preço. E muitas vezes esse preço não é fácil. Eu sei que muitos aqui, não é à toa, né, que Deus dá uma palavra profética aqui naquele momento. Muitos aqui estão passando lutas terríveis, eu sei, porque eu passei, eu tenho passado. Eu não vou usar máscara, né, Marcos Felipe? Deixa eu tirar a máscara aqui. Eu sou podre. Hello, meu nome é lixo. Tá? Eu sou podre. Eu não sou melhor que você. Só estou aqui por causa de uma questão de tempo. Que eu cheguei primeiro, tá, né? Fui ganhando meu espacinho. Marcos. Eu consegui chegar aqui. Tô brincando, é Deus que me pôs aqui. Aleluia. Mas amém. Eu tenho passado lutas. E você pode me perguntar: Jimmy, o tema da conferência é restauração de alma, Roger. Aí Roger, na reunião discipulada, ele fazia a pergunta assim: qual que é o tema da sua palavra? Aí a gente falava o tema. Aí o Roger: o que isso tem a ver com restauração de alma? Eu também não entendi o que tem a ver grilo com... Tô brincando. Brincadeira. Então,
É, a minha palavra, o que ela tem a ver com restauração de alma? Meu irmão, você tem que pagar um preço para que sua alma seja liberta. Né, Keren? Tem que pagar um preço. Nós ouvimos hoje sobre questão de perdão. Nós ouvimos hoje aqui sobre questão de máscaras, né? Nós ouvimos aqui hoje sobre questão de cegueira. Muitas coisas que a alma está envolvida, né? Verdade, como é que é o Guilherme? Cadê o Guilherme? Mentiras do diabo. O Guilherme foi embora. Jesus. Então, e nós vimos tanta coisa. E o que eu posso dizer para você? Muitas vezes vai custar, muitas não, todas as vezes tem um preço. Marcos, eu quero ser liberto. Marcos, eu quero ser liberto. Marcos, por favor, me ajuda, Jesus. Eu quero ser liberto. Amém. Tem que ter o coração mesmo. Mas você está disposto a abrir mão daquilo que te prende? Essa doeu. Muitas vezes, igual, deixa eu ver meu exemplo aqui. Eu fiz um exemplo tão bonitinho. Tô brincando. Né? Um dos exemplos é o quê? Questão do perdão. Muitos discípulos vêm, Jimmy, eu não consigo perdoar, né? Fulano me pegou, me bateu, me chamou de lagartixa. Mas eu não sei o que é, eu não consigo. Abre mão do seu ego, paga o preço de se humilhar, de falar que eu não sou nada. O perdão envolve isso. Porque a partir do momento que você perdoa, Michael, você está dizendo o quê? Eu sou pior. Esse é o preço. Esse é o preço. Vocês estão me entendendo? Amém? Crente mudo é crente doente. Crente tem que fazer barulho. Amém? Aí, glória a Deus. Outro exemplo, né? Um dos mais comuns. Jimmy, eu tenho um grande problema com o homossexualismo. Eu tenho aquele problema, passo por isso, por aquilo. Amém, irmão. Você quer ser liberto? Quero. Quer mesmo? Quero. Então abre mão das suas amizades, abre mão das suas músicas, abre mão das suas roupas que te levam a isso. Não estou dizendo que isso tudo é pecado, não é. Mas eu estou te dizendo que se te leva para o pecado, arranca. Né? O Marcos leu, arranca o olho, joga fora se ele faz te pecar. Então se a música que você tanto gosta, arranca. Aquela amizade sua, joga fora. Mas eu vou deixar a pessoa triste. Eu não sou esse tipo de pessoa. Enquanto você tiver respeito humano, você está indo direitinho para o pecado. Eu prefiro respeitar a Deus, é vontade dele, do que respeitar o homem. Sinto muito. Beijos. Não me liga. Né? O Marcos sabe que durante a minha história eu colecionei algumas pessoas que realmente não gostam de mim hoje. Porque eu simplesmente sumia. Né? Estava envolvido. Vem cá, Pedro. Levanta, Pedro. Vamos para a festa. Vamos. Vai. Não, volta. Vamos beber. Aleluia. Aí, calma. Aí o amigo doidão do Jimmy aqui, ó, me levava para cada lugar. Aí, o Pedro não faz isso, é só um exemplo, tá, gente? Jamais. Então, aí acontecia aquelas coisas terríveis, né? Aí o Pedro sumia assim, né? Ficava ligando para ir para a festa. Quem que eu ia procurar? Quem? Marcos, meu discipulador, na época líder, né? Marcos, aconteceu isso. Aí o Marcos estava com o olho desse tamanho, né? Jimmy, você fez isso? Fiz. Fiz. Aí ele falava assim, abre mão dessa amizade sua. Nós criamos até um termo, né, Marcos? Pseudo-amigos. Abre mão desses pseudo-amigos seus. Mas Marcos tem 20 anos que eu conheço a pessoa.
Vai lembrar que eu tenho 19 anos, tá? 20 anos que eu conheço a pessoa. Eu vou magoar ela. Mi. Eu vou magoar ela. Esse é o preço de quem quer ser liberto. Quantos querem ser libertos nesta noite aqui? Amém? Nesta manhã, né? Já está 6 da manhã. Ai, Jesus, eu estou sem preparo físico, porque eu corro, eu fico assim. Jesus mesmo disse que para sermos libertos de algumas castas de demônios deveríamos jejuar e orar. O que nos mostra que a libertação tem um preço. Está lá em Marcos 9:29 isso. Por que algumas castas têm que orar e jejuar? A oração e o jejum é um preço. Concorda comigo? Ou você ama jejuar como eu amo? Porque do jeito que eu amo jejuar, Amanda, assim, não, te contar um segredo. Eu amo jejuar. Quando eu vejo aquela torta de chocolate, e eu estou exatamente de jejum daquilo, é uma delícia, não é? É uma delícia. Mas eu estou disposto a pagar o preço de jejum e oração? Qual tem sido o preço que Deus tem posto na sua vida hoje? Não sou eu que vou dizer o que tem que fazer. Não sou eu que vou dizer. Mas é Deus. É Deus. Opa, alô. Então. É Deus. Qual que é o preço? Jimmy, até agora o título não tem nada a ver com o que você está falando. Estou terminando. Eu não entendi, né? Tem alguns que falam isso. Não entendi. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz à igreja hoje? Abre mão. Paga o preço. E pagar o preço mostra o quê? Você está disposto a ir com Deus até onde? Hein? Queria muito que... Eu sei que o sono está atrapalhando, mas eu queria muito que você pensasse isso. Larissa, você está prestando vestibular, não está? O curso que você quer. Odonto. E se Deus não deixar você passar, você vai continuar? Glória a Deus. Ela disse que vai, tá, gente? Dá uma salva de palmas para a Larissa aí, pessoal. Vamos lá. Vamos. Marcos, vamos para o nosso discipulador. Marcos, se Deus, por soberania dele, não quiser te curar, você continua? Não quiser o quê? Te curar do olho. Amém. Eu continuo. Hoje a palavra dói. Vamos lá na Carol. Carol, qual que é o seu maior sonho hoje? Pode ser dito aqui. Ser líder. Ser líder. E se Deus falar para você, você não vai ser líder, você vai continuar honrando pro resto da vida a vida do Roger. Você vai andar com ele, você vai ser discípula dele. Lógico que a vontade dele é que você seja líder. Mas vamos supor que seja essa. Você continuaria? Amém. Serviria do mesmo jeito? Do mesmo jeito, até melhor. Deus está ouvindo isso hoje, hein, gente? E você, tá aí que eu não perguntei. Você estaria disposto a pagar o preço? Deus me perguntou isso, Marcos. Eu chorei tanto. Porque eu descobri o quão podre eu sou. Porque eu descobri que tinha coisas muito pequenas me derrubando. Coisas muito pequenas me levando para o lixo. No versículo 25 do texto que eu li em Lucas, fala o quê? Que havia uma multidão atrás de Jesus. Jesus não quer multidão. Nós queremos. Eu quero. Eu sou carnal mesmo, eu sei. Mas eu quero a multidão. Isso é o que o homem quer. Ele quer glória. Mas Jesus não quer multidão. Jesus quer, é o quê? Olha na biloca do olho do seu irmão aí. Tá olhando? Fala assim, meu irmão, você é multidão ou discípulo? Responde para ele agora. Você é o quê de Jesus? Respondeu? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão, por favor. Levanta bem alto, bem alto. Quem é discípulo de Jesus? Jesus está vendo, hein? Quem é discípulo? Quem é discípulo? Amém. Pode abaixar. Sabe o que eu tenho para você? Eu não. Jesus. Toma a tua cruz e me segue. Muitas vezes o povo que é discípulo, eles pensam o quê? Que o discípulo é o top. Está todos os dias com Jesus. Jesus vai ali, né? Jesus está sentado aqui. Aí,
Eu estou sempre do lado dele. Sempre. Cara, eu fico imaginando que honra que era para aqueles discípulos, cara. Tipo, eles conheceram Jesus mesmo, tipo, em corpo. Aleluia. Em forma de homem. Tocou. E aí, Jesus? Tudo bem, Jesus? Tá jóia? Mas discípulo, que é discípulo de verdade, é aquele que pega a cruz mais rápido. Quer ser o maior? Pega a cruz mais rápido. Vou finalizar. Tinha muita coisa para falar ainda, mas eu acho que isso aqui já dá. Para finalizar, vou finalizar não. Peraí. Vem uma coisa na minha mente aqui, no meu coração. Cruz, 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 cruz. Tchau. Enfim. Aquele que pega a cruz primeiro é o melhor? Como assim, Jimmy? Aquele que renuncia faz a vontade do Pai. Porque enquanto nós, na nossa mesquinhez, a gente fala, eu quero, eu preciso, eu quero. Jesus falava, eu dou e eu dou. Eu dou a minha vida, eu dou meu ministério, eu dou tudo. Tudo. Para que a vontade do Pai seja feita. Enquanto muitas vezes nós queremos uma cama agora, uma cama como muitas vezes a gente quer agora, né? Tá em casa, tá ali. Jesus, ele apenas dá a cruz, dá a vida. Amém? Qual tem sido o preço a ser pago hoje por você? Eu só quero te lembrar alguns exemplos. Além de Jesus, eu vou finalizar bem agora mesmo. Abraão é um exemplo que eu quero usar aqui. Eu falei na célula. Abraão. Quando Abraão, lá em Gênesis 12, ele recebe a promessa de Deus. Deus fala o que para Abraão? Qual que é a primeira coisa que ele fala no versículo 1? Ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Esse era o preço de Abraão. Para que o versículo 2 se cumprisse. Não é à toa que a ordem da Bíblia é assim. O versículo 2 é qual? Farei pai de multidões. Sê tu uma bênção. Para finalizar, pega no ombro do teu irmão aí. Fala assim, meu irmão, sê tu uma bênção. Paga o preço. E avance. Amém? Queria que vocês ficassem de pé, o pessoal do louvor. A gente finalizar aqui. Qual tem sido? Não converse. Queria que você pensasse muito. Qual tem sido a sua verdadeira, o preço a ser pago? Qual tem sido? Nós devemos entregar tudo. No último versículo de Lucas que eu li, olhem para mim, no último versículo, ele fala assim, que se você não der tudo, você não é discípulo. Discípulo é aquele que dá tudo. Até que Deus não pediu, tá aí Deus, eu te entrego. É uma amizade? É o quê? É um computador? Olhem para mim, por favor, é sério que eu estou falando aqui. Vocês são mais do que vencedores, porque vocês estão aqui. Mas eu creio que Deus peneirou aqueles que podiam ouvir essa palavra. Muitos não podiam ouvir. Porque quando você ouve uma palavra, você tem revelação. E Deus te cobra aquilo. Qual tem sido o seu preço? Na palavra de Deus diz em João 14, que aquele que ama a Deus é aquele que segue os mandamentos dele. 14. Se você não é capaz nem de ouvir o seu líder, que é homem, quanto mais a Deus, por favor, sinto muito pela expressão, mas toma vergonha na cara, meu irmão, e vamos caminhar, vamos avançar. Não é fácil, mas o Marcos e eu chegamos a uma conclusão numa reunião individual, que o que, Marcos? Que não há lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. Não há. Eu vejo apenas a curva do rio, mas Deus vê o rio inteiro. De um lado pode ter só espinhos, do outro um monte de flor. Eu falo, quero ir para a flor de Deus. Aí ele fala assim, meu filho, vira para o espinho. Eu falo, Deus, não, espinho não.
na hora que eu viro lá para a flor, lá na frente tem uma cachoeira. Mas quando eu viro para o espinho, vai tendo espinho, espinho, mas uma hora chega a rosa. Uma hora chega a rosa. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos finalizar. Qual tem sido o preço? Qual tem sido o preço? Até onde você vai com Deus? Você vai com Deus apenas... Eu queria que você orasse enquanto isso. Mas você vai com Deus apenas aonde te agrada? E se Deus não te libertar? E se Deus não te der o que você quer? E se Deus não fizer o que você quer? Você vai permanecer? Você vai permanecer? Qual é o preço? Pergunta para o Espírito Santo agora. Pergunta, discípulo. Pergunta para ele qual é o preço. Oh Deus, xalabaxere balabás. Qual é o preço, Senhor? Oh, xalabalabás. Sim, Deus, nós estamos aqui na tua presença. E nós estamos dispostos a fazer o que for necessário para estar contigo para o resto das nossas vidas. Oh, te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, fala pra ele, irmão. Sempre que eu acordar, fala pra ele, tô querendo te dou meu coração, te dou meu coração, eu te dou tudo, Deus, te dou minha alma. Fala pra ele, eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer se comprar em mim. Deus, não são casas, não é dinheiro, não é casamento, Senhor. Deus, não é nada disso, Deus. O que me importa é a tua presença. É a tua presença que me satisfaz. E que se eu tiver que pagar o preço e ter que arcar com esse espinho, eu vou arcar, Deus. Porque eu não consigo viver sem tua presença. Fala isso pra ele, meu irmão. Oh Deus, se eu tiver que ficar solteiro, eu vou ficar. Se eu ficar sem dinheiro, eu vou ficar. Porque nada disso me importa. É a tua presença. É a tua presença que me satisfaz. É a tua graça. Senhor, nós te colocamos em primeiro lugar nesta noite. Oh, Senhor, te dou meu coração. Te dou meu coração. Cante com toda a sua alma, com todo o seu coração. Cante, cante, eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer se comprar em mim. Aleluia. Para finalizar, Marcos, eu sei que eu ia terminar. Eu queria que você desse as mãos para o seu irmão. Se pudesse fechar as fileiras, eu queria muito. Isso é como igreja. Isso é como igreja. Porque eu tenho aprendido o poder da aliança. O poder de uma amizade vai além de um coleguismo. Né, Pedro? Esse aqui, ó. Quantas vezes de madrugada lá na casa dele? Meia-noite, 1h da manhã, para resolver problemas. Esses irmãos de que está do seu lado, é Deus colocando na sua vida para te ajudar a crescer. Então nós vamos em uma só voz, como igreja. Nós vamos cantar de novo esse refrão. Estou no coração de fazer isso. Você vai cantar com o seu irmão, com toda a sua força. Amém? Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo, diz isso pra
Sempre que eu acordar, eu querer mais uma vez de meu coração, tirou meu coração, tirou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar. Sempre que eu adorar, teu querer se cumpra em mim. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Oh Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por esta madrugada maravilhosa. Obrigado por esta conferência. Obrigado porque tudo deu certo. Obrigado porque o Senhor fez infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos ou imaginamos. Mas obrigado por cada vida que veio aqui nessa noite, que aguentou nessa hora da manhã. Ó Deus, nós passamos uma madrugada com o Senhor. Nós passamos uma madrugada com a igreja. E agora eu quero abençoar cada um dos meus irmãos. Quando eles voltarem para suas casas, declaro que eles terão sono dos justos. Declaro que aqueles que precisam trabalhar ou ir à escola, eu declaro ânimo extra, eu declaro motivação extra, eu repreendo o sono, o cansaço, e eu declaro: vão em paz, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, nós estamos encerrados ali, irmão. Primeiramente, 2 ou 3 irmãos, obrigado. Obrigado por você ter vindo. Espero que o Senhor tenha tocado a sua vida nessa noite. Te agradeço.